Uma questão primordial tem desafiado a compreensão humana por eras. Por qual razão o ser divino, de santidade e retidão absolutas, que abomina a iniquidade, permite que a figura adversária, o maligno, continue a existir e a disseminar o sofrimento no mundo? Dada a onipotência do Criador, uma única palavra bastaria para aniquilá-lo, mas tal ação não ocorreu. Permaneceu. A resposta a este dilema, embora complexa, está clara nas Sagradas Escrituras. Este estudo revelará por que o Senhor não obliterou Satanás e os anjos decaídos, oferecendo uma perspectiva crucial sobre o plano eterno de Deus. Se a fé habita seu coração, manifeste-a nos comentários e siga-nos para aprofundar-se em revelações poderosas. Antes de tornar-se o adversário divino, Lúcifer, a estrela da manhã, era uma criação majestosa. Do infinito amor e sabedoria de Deus surgiu este querubim, cujo nome significa portador de luz. Ele não era um anjo comum, mas o líder a quem todos os demais seguiam, adornado com pedras preciosas, transbordando sabedoria e irradiando glória. A divindade não havia criado o mal, havia gerado a perfeição, e Lúcifer foi concebido para espelhar tal glória. Contudo, em seu íntimo, uma semente de arrogância germinou. Cego pelo próprio esplendor, a soberba o consumiu. Sua maior dádiva se tornou sua ruína. A beleza outrora admirada transformou-se na fonte de sua desgraça, e o desejo por glória própria o devorou. Este anseio transfigurou tudo. Onde havia luz, a escuridão gradualmente se expandiu. A adoração e o serviço divinos já não bastavam para Lúcifer. Uma ambição desmedida floresceu dentro dele. Aspirava a ser adorado, almejando elevar-se à mesma posição do Altíssimo, ou até transcendê-la, proferindo: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus elevarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer cessou de desejar servir, passou a anelar ser reverenciado. Não mais almejava refletir a glória divina, ansiava pela sua própria. Naquele instante, o equilíbrio foi rompido. Lúcifer, de servo, transformou-se em rebelde e não agiu isoladamente. Conduziu 1/3 dos anjos a engrossar suas fileiras. Seres criados para a adoração voltaram-se contra seu Criador, e assim a rebelião teve início. Não se tratava de uma guerra simbólica, mas de um embate real, espiritual e definitivo. É imperativo que se compreenda. Esta não foi uma batalha entre iguais. Prevalece um equívoco tão disseminado que muitos o aceitam sem questionamentos. A imagem de um conflito eterno entre bem e mal, como se Deus e Satanás se confrontassem em paridade. Luz versus trevas, céu contra inferno. Entretanto, as Escrituras tornam algo cristalino. O Criador não possui rival. Não existe ser algum, terreno ou celestial, que se lhe compare. O combate divino não visa determinar uma vitória, ela já é certa. O falso equilíbrio entre bem e mal não é bíblico, é uma distorção oriunda da filosofia, da ficção e da narrativa humana, não do reino celeste. O adversário não é a força obscura que equilibra alguma balança cósmica. Não detém paridade em poder, autoridade ou glória. Ele é um ser criado, e criatura alguma pode se equiparar ao seu Criador. Quando Lúcifer se insurgiu, não se tornou um digno oponente para a divindade. Em vez disso, transformou-se num inimigo já vencido no instante em que se desviou da luz. O conflito celestial e o momento derradeiro de Lúcifer estão selados e registrados no livro do Apocalipse. Ali, uma guerra irrompeu no firmamento. Miguel e sua legião combateram o dragão, que, por sua vez, revidou a investida com seus anjos.
O adversário não se move sozinho. Ele surge acompanhado de uma hoste de anjos decaídos. Contudo, em sua oposição firme, ergue-se o defensor do reino, Miguel, o arcanjo, guerreiro da fidelidade, comandante das hostes celestiais e guardião do povo santo. Ao irromper a rebelião, Miguel se levanta. Com sua espada flamejante erguida, ele convoca as milícias celestes para proteger o reino dos céus. Legiões de anjos leais se alinhavam atrás de seu líder, prontos para a batalha mais decisiva de todas, e o desfecho já está escrito. Mas aqueles não prevaleceram, nem mais para eles se achou lugar no céu. E o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Satanás foi derrotado, e junto com ele, todos os anjos que o seguiram. Lúcifer jamais teve qualquer chance contra o Criador. O acusador foi expulso, e cada anjo que o apoiou perdeu seu lugar nos céus. O Eterno não combatesse diretamente, não pisou no campo de batalha. Foram os anjos fiéis, sob a liderança de Miguel, que executaram o seu comando. Isso nos revela muito. O Todo-Poderoso sequer precisa mover-se para vencer Satanás. Aquele foi o julgamento inicial, o exílio. Expulsos do reino celestial, desceram à terra. Com ele caíram os anjos rebeldes. Aqueles que um dia brilharam na presença divina, agora vagam nas trevas, determinados a arrastar a humanidade consigo. Lúcifer seria doravante conhecido como Satanás, o inimigo. Frequentemente falamos de Satanás, demônios e anjos caídos como se fossem o mesmo, mas não o são. As Escrituras os distinguem claramente e assim também devemos fazê-lo. Quem são, afinal, os anjos caídos? São seres angelicais que outrora estiveram ante a presença divina. Foram criados em glória, habitaram o céu e se uniram à insurreição liderada por Lúcifer. Quando ele caiu, eles caíram juntamente. Não perderam sua natureza espiritual, nem sua inteligência ou capacidade de ação. O que perderam foi seu lugar no reino celestial. Mas, atenção, eles não se tornaram demônios. Então, quem são os demônios? A Bíblia não define explicitamente sua origem. Contudo, algo permanece inequívoco. Demônios são espíritos sem corpo, entidades impuras que não pertencem nem ao céu nem à terra. Não possuem forma física, mas buscam-nas incessantemente. Por essa razão, Jesus os expulsava de pessoas possuídas, pois demônios necessitam habitar um corpo para operar. No Evangelho de Lucas, quando Jesus liberta o homem possesso na região dos Gadarenos, os demônios imploram: "Não nos envies para o abismo." Suplicam para serem permitidos a entrarem em uma manada de porcos. Isso revela sua condição: vagam, buscam e possuem. Anjos caídos, entretanto, não buscam corpos. Eles possuem uma hierarquia distinta, tendo sido parte da ordem celestial. Ainda detêm organização, influência e estrutura. Não divagam sem rumo. Paulo torna isso claro. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses principados e potestades são anjos caídos. Estão estrategicamente posicionados, agindo conforme planos definidos. E seu líder, Satanás, não renunciou ao seu trono de escuridão. Compreender esta distinção é fundamental. Enquanto demônios atacam indivíduos, anjos caídos influenciam sistemas, reinos, estruturas de governo e culturas inteiras. Mas é aqui que muitos se confundem. Por que o Altíssimo permitiu isso? Por que não foram destruídos de imediato? Em vez disso, foram lançados à terra. A partir daquele momento, o céu deixou de ser o campo de batalha. Agora, a luta se deslocou para cá. Há várias razões para isso. Primeiro, é crucial compreender um ponto vital. Espíritos não morrem como nossos corpos terrenos.
O próprio Jesus afirmou claramente: Deus é espírito. E quando o Criador formou os anjos, fê-los seres espirituais. Isso implica que não possuem corpos físicos como nós. Assim, não enfrentam a morte da mesma forma que você e eu a compreendemos. Satanás não pode ser destruído da maneira que seres humanos podem. Ele não pode simplesmente deixar de existir. Sua natureza é espiritual e os domínios espirituais não seguem as mesmas leis do mundo físico. Todavia, há uma verdade mais profunda a considerar. A divindade é impecavelmente justa, e em sua justiça imaculada, ninguém é aniquilado sem primeiro encarar o julgamento. O momento deles ainda não chegou. Eles ainda não enfrentaram o veredito divino, porque foram criados como seres espirituais eternos. E por razões que só a eles são conhecidas, o Eterno permitiu que permanecessem ativos por um tempo, até que o dia designado se manifeste. Sim, até mesmo Satanás eventualmente enfrentará o julgamento. Não por falta de evidências contra ele, mas porque o julgamento é parte da ordem divina. O julgamento não é meramente uma punição, é uma proclamação pública da verdade. Ele manifesta a justiça perfeita de Deus diante de todo o universo. Por isso, o Apocalipse fala do grande dia do juízo, um dia em que tudo será revelado, quando todo ser, anjo e humano, prestará contas de suas ações. Ninguém poderá alegar que nunca teve uma chance, que nunca foi ouvido ou que não recebeu tratamento justo. Esse dia ainda não chegou, mas está escrito e certamente virá. Então, por que o Criador permitiu que o adversário continuasse a existir? Porque o Altíssimo não age como nós. Desejamos soluções imediatas, queremos que o mal desapareça instantaneamente. Mas o Senhor não age por improviso. Ele se move com propósito. Cada dia que passa, cada escolha que fazemos, cada provação que suportamos está entrelaçada em um plano maior. Um plano onde a paciência divina não denota fraqueza, mas expressa seu amor e sua justiça. Assim como o maligno foi expulso, ele também enfrentará o juízo e não escapará de seu destino. Mas esse destino se manifestará quando o juiz eterno decidir. Enquanto isso, prosseguimos, certos de que a justiça está a caminho e de que o Senhor, embora pareça lento, jamais falha. Uma verdade fundamental se revela. O Eterno não perdeu o controle sobre o universo. Ele optou por aguardar o juízo final para que possamos aprender a perseverança, o discernimento e a confiar plenamente em sua justiça perfeita. Sua vitória não se manifesta por meio da destruição instantânea, mas através da redenção completa. Lembra-se de Jó? O adversário sequer podia tocá-lo sem antes pedir permissão. E mesmo quando agiu, o Senhor reverteu tudo para sua própria glória. Isso não é uma batalha justa, isso é autoridade absoluta. O Altíssimo é perfeitamente soberano. Isso significa que nada, absolutamente nada, está fora de seu controle. Mesmo Satanás, com todo o seu ódio, permanece confinado dentro dos limites que o Senhor permite. Mas outra questão que muitos se fazem é: se o Criador já conhecia a rebelião de Lúcifer, por que o criou em primeiro lugar? Há algo que o Senhor valoriza mais que a obediência imposta, algo que ele inseriu em todas as suas criaturas, até mesmo naquelas que mais se desviaram dele: a liberdade de escolher. O livre-arbítrio não é uma desculpa para pecar, é um testemunho do amor divino. O Altíssimo não nos criou como máquinas, nem nos programou como bonecos ou robôs desprovidos de vontade própria. Em vez disso, ele desejou que todas as criaturas, cada uma individualmente, tivessem a oportunidade de decidir. E sim, isso inclui Satanás, os anjos que o seguiram, e você, e eu. A grande questão é: por que o Eterno concedeu liberdade até mesmo àqueles que sabia que poderiam se rebelar?
A resposta é profunda, mas simples, porque sem liberdade não há amor. O amor não pode ser forçado, não pode ser exigido ou imposto. O amor, por sua própria essência, deve ser livremente escolhido. Se Deus nos tivesse obrigado a amá-lo, não seria um pai, seria um ditador. Por isso, ao criar os anjos, concedeu-lhes o livre-arbítrio, e ao criar a humanidade, fez o mesmo. Ele desejava um relacionamento genuíno, não uma obediência vazia. Sim, isso implicava o risco de alguém escolher se afastar, de dizer não ao Criador. Satanás fez exatamente isso, e muitos outros o fizeram desde então. Contudo, isso não altera o desígnio divino. Ele não revogou o dom da escolha, pois mesmo que a rebelião exista, o livre-arbítrio permanece o único caminho que conduz ao amor verdadeiro. Questione-se: que valor teria sua fé se a dúvida fosse impossível? Que mérito teria sua obediência se a desobediência não fosse uma opção? E que significado teria seu amor pelo Criador se nenhuma alternativa existisse? O Altíssimo não deseja seguidores que obedeçam por obrigação. Ele anseia por filhos que o amem livremente, por escolha. Por isso, ele permite que a liberdade exista, mesmo que, por vezes, cause dor. Mesmo quando o maligno se rebelou, o Senhor não revogou o livre-arbítrio que concedeu por todo o universo. Fazê-lo negaria sua própria essência, um Deus que ama sem restrições e chama sem coerção. É exatamente por essa razão que o juízo ainda não se manifestou. Até o último instante, o Eterno concede à criação o espaço para decidir. Ele espera porque o amor sempre espera. O verdadeiro amor só pode florescer onde há a opção de rejeitá-lo. Imagine isto. O Eterno concede livre-arbítrio aos seus seres criados. Contudo, quando um o usa para a rebelião, o Senhor o destrói imediatamente. Isso seria justo? Estaria de acordo com seu caráter? Agora nos aproximamos de uma das questões mais delicadas deste tema. Pode o Criador retirar algo que ele mesmo concedeu, o poder de escolher? O livre-arbítrio não é uma mera nota de rodapé teológica, está no coração do plano divino. Se o Altíssimo tivesse aniquilado Satanás logo após sua escolha, teria, na prática, anulado a liberdade que ele próprio concedeu. Seria como dizer: você é livre, mas se não fizer exatamente o que eu quero, morre instantaneamente. Isso não é liberdade genuína, é manipulação disfarçada de escolha. Muitos tropeçam aqui. Esperam que o Criador se comporte como um juiz humano. Punição rápida, justiça instantânea, problema resolvido. Mas o Altíssimo não pensa como nós. Sua justiça não é impulsiva. Sua santidade não responde em desespero. Deus não pune por capricho. Ele julga com propósito. É por isso que não aniquilou o maligno nem os anjos que se rebelaram. Fazê-lo teria retirado a própria possibilidade de o livre-arbítrio ter qualquer significado. Qual o sentido de conceder liberdade se cada escolha errada leva à destruição imediata? O Eterno respeita até mesmo as escolhas que o ofendem. Isso não significa que ele as aprova. Simplesmente significa que ele permanece fiel ao seu desígnio. Este é um dos mistérios mais difíceis de apreender. A liberdade que o Criador concede também pode gerar caos. Contudo, ele continua a concedê-la porque seu amor não busca controlar você, busca transformá-lo. E a verdadeira transformação só pode ocorrer quando você escolhe o Altíssimo por convicção, não por temor. Se o Altíssimo tivesse destruído Satanás imediatamente, o restante da criação nada teria aprendido. Haveria temor, mas não lealdade. Obediência, mas não amor. A punição instantânea teria produzido silêncio, não santidade.
Obediência forçada, mas não redenção. E o Criador não deseja um céu repleto de seres que obedecem por medo. Ele anseia por um reino preenchido com filhos transformados pela graça. Então, poderia haver um desígnio oculto? Poderia o próprio Satanás ser um instrumento? Isso pode parecer uma ideia difícil de aceitar, mas está nas Escrituras. E quando vista através de olhos espirituais, algo profundo emerge. Seria possível que o adversário, apesar de sua rebelião, ainda esteja cumprindo um propósito dentro do plano maior de Deus? Não porque o Eterno o aprove ou concorde com sua maldade, mas porque o Altíssimo é tão soberano que até o que o inimigo planeja para a destruição, ele transforma em instrumento para a sua glória. O maior exemplo dessa verdade é Jesus. Desde o início de seu ministério, Satanás estava presente, não como aliado, mas como um obstáculo, um teste, um fogo purificador. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E ali, por 40 dias, o maligno o confrontou face a face. Ele ofereceu pão quando estava faminto. Ofereceu fama, poder, domínio, tudo o que este mundo idolatra. Mas Jesus não vacilou. Respondeu com as Escrituras: está escrito. Resistiu a cada tentação e permaneceu inabalável. Com isso, deixou uma verdade clara: somente ele era digno, pois apenas quem venceu a tentação pode carregar o pecado do mundo. Para nos salvar, Jesus teve de viver a vida que jamais poderíamos e então morrer voluntariamente em nosso lugar, carregando sobre si o nosso pecado. Ao superar a tentação do maligno, Jesus demonstrou ser o Cordeiro Imaculado. E se a tentação no deserto não fosse uma interrupção no plano divino, mas uma parte crucial dele? Satanás pensava que estava enfraquecendo Jesus, mas na verdade estava validando sua autoridade, mostrando que nem a fome, nem o poder, nem a glória terrena poderiam desviar o Filho de Deus. E mais tarde, próximo ao fim dos dias de Jesus, o adversário reaparece. Desta vez, o inimigo visou o coração de Judas, o discípulo que trairia o Cristo, aquele que vendeu o Messias por meras moedas. Então, Satanás entrou em Judas, cognominado Iscariotes, que estava entre os 12. Foi o maligno quem plantou a semente da traição. Guiou Judas a conduzir Jesus ao Calvário. Mas eis o que é verdadeiramente assombroso. Como Jesus poderia morrer pelos pecados do mundo se ninguém o traísse? Como poderia existir uma cruz sem traição? E como poderia haver redenção sem a cruz? Novamente, observamos o Eterno transformando as tramas mais sombrias do inimigo e tecendo-as perfeitamente em seu plano eterno. Não porque o mal seja bom, mas porque Deus pode usar até mesmo seu adversário para cumprir seu propósito. O Eterno permitiu que o maligno continuasse a existir porque, mesmo por sua maldade, o próprio diabo, sem saber, acabou servindo ao plano divino. Isso não transforma Satanás em um servo fiel. Prova que ele é um inimigo derrotado, inadvertidamente realizando aquilo que tenta desesperadamente evitar. E aqui reside uma lição para nós. Nada que o inimigo lance em seu caminho está fora do alcance de Deus. Nem a tentação, nem a traição, nem a dor.
tudo pode ser redimido, tudo pode ser utilizado, porque o propósito divino não possui falhas. Até mesmo as experiências dolorosas em nossas vidas servem ao propósito divino. Embora possam parecer sem sentido no momento, nas feridas mais profundas, naqueles momentos em que você pensou, onde está o Criador agora? Ele estava ali, usando até mesmo sua dor como parte de uma história muito maior. Uma história que você ainda não consegue ver plenamente. Já vivenciou algo assim? Passou por algo que parecia injusto ou impossível de compreender na época? Apenas para mais tarde perceber que o Eterno o usou para o bem? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua narrativa pode iluminar outros, e seu testemunho pode ser o encorajamento que alguém necessita. Lembre-se, o inimigo pode ferir, mas o Criador transforma. No entanto, há uma palavra que perpassa toda a Bíblia, do princípio ao fim. Uma palavra que define o Altíssimo além de seu juízo, além de seu poder, além mesmo do próprio céu: amor. Jesus ilustrou isso magnificamente em uma de suas mais tocantes parábolas, a história do filho pródigo. Um pai possuía 2 filhos. Um deles solicitou sua herança antecipadamente e partiu, viajando para longe, dissipando tudo recklessmente, até atingir o fundo do poço. Contudo, ao decidir retornar, seu pai não o rejeitou. Ele esperava, observando-o de longe, com os braços abertos. Este é o ser divino. E isso levanta uma pergunta profunda. Será que esse mesmo amor também foi manifestado aos anjos caídos? Não sabemos ao certo. A Bíblia não especifica se podem se arrepender. Mas uma coisa vemos claramente: o Eterno não os destruiu. E isso diz muito. Se o Altíssimo fosse meramente justiça imediata, o juízo teria ocorrido de imediato. Mas não foi assim. Os anjos caídos foram expulsos. Contudo, continuaram a existir. E isso só pode significar uma coisa: o Criador escolheu esperar. Seria compaixão? Seria paciência? Seria amor? Talvez seja uma combinação de tudo isso. Porque o amor divino não se limita àqueles que o obedecem. Jesus declarou: amai vossos inimigos, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Adicionou: ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. O Altíssimo não elimina automaticamente aqueles que lhe falham, pois seu amor não se baseia em desempenho. O amor divino transforma, e às vezes essa transformação exige espera. Até agora, discorremos sobre a paciência divina, sobre seu amor que espera, sobre sua justiça que não age impulsivamente. Mas isso não significa que o juízo não virá. O Eterno não é indiferente ao mal. Ele não ignora a rebelião. Ele não deixa assuntos pendentes. Simplesmente, o Altíssimo designou um tempo para tudo, e o juízo final já está estabelecido com precisão eterna. A Bíblia é clara. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, lançando-os no inferno, os entregou a abismos de escuridão, onde estão reservados para o juízo. Estão reservados, não esquecidos, não perdoados. O Eterno não executa o juízo sem antes instituir o tribunal. E essa corte eterna já está preparada.
O juiz é o próprio Cristo, e seu veredito será final. Em Apocalipse 20, João nos revela uma cena que nos abala profundamente. O grande trono branco, os livros abertos, todas as almas diante dele, cada uma julgada de acordo com suas ações. Aquele dia não é uma figura de linguagem, é uma promessa. E é também um alerta. Satanás, seus anjos e todos que escolheram a escuridão em vez da luz enfrentarão o juízo. Todavia, surge algo que modifica completamente a perspectiva. O fim não é meramente punição, é restauração. O Eterno não deseja apenas aniquilar o mal. Ele anseia restaurar a ordem. Ele busca purificar o que está maculado, reparar o que foi quebrado e curar o que está ferido. O juízo divino é um ato de santa justiça. É o momento em que tudo o que está oculto será desvendado, quando tudo o que está torto será endireitado e quando todo joelho se dobrará. Aquele dia virá e o adversário não escapará. O inimigo que causou divisão, morte e destruição será pública, eterna e decisivamente derrotado. Após tudo o que contemplamos, após compreendermos por que o adversário ainda existe, por que o Eterno não o destruiu imediatamente, e por que tudo serve a um desígnio superior, uma verdade deve permanecer em seu coração. A vitória já está escrita. Não aguardamos para saber se o Criador vencerá. Ele já venceu. Na cruz, Jesus não apenas obteve a vitória sobre o pecado, ele derrotou o inimigo. Isso significa que Satanás já foi subjugado. Ele está simplesmente aguardando sua sentença final. O mundo pode parecer sombrio, o mal pode manifestar-se poderoso, mas tudo isso é provisório. Nada disso altera o desfecho. Cristo reina. Seu trono jamais vacila. Sua promessa jamais se frustra. E você, se está nele, compartilha plenamente dessa vitória. Não como um mero espectador, mas como um herdeiro, como seu filho, como parte do corpo de Cristo que permanece firme enquanto o inimigo desmorona. O que começou com uma indagação? Por que o Altíssimo não aniquila o adversário? Conduziu-los a descobrir uma verdade ainda mais grandiosa. O Eterno não eliminou o inimigo porque possuía um plano que revela seu amor, sua paciência, sua justiça e sua autoridade absoluta. E esse plano ainda não está finalizado. O juízo virá. A restauração será total. O reino divino será estabelecido para sempre. E toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte, nem lamento, nem dor. Porque o que o Altíssimo começou, ele concluirá, e o fará em vitória. Assim seja. Se este conteúdo expandiu sua compreensão sobre o plano divino, demonstre seu apoio para que mais buscadores da fé possam ser alcançados. E lembre-se de compartilhar com aqueles a quem estima. Para uma imersão mais profunda na saga de Lúcifer, recomendamos o vídeo que agora surge em sua tela.
É o relato integral da criação e queda de Lúcifer, já contemplado por milhões de fiéis. Para acessá-lo, basta clicar. Que a bênção divina repouse sobre você e sua família.